Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aos nossos estudos com a língua inglesa. E na primeira unidade, nós vamos estudar sobre os pronomes indefinidos e os determinantes. E nós temos dois objetivos a cumprir ao longo desta unidade, que é identificar o uso correto dos pronomes indefinidos some, any e no, e conhecer as expressões utilizadas como determinantes, que são chamados de contíferos. Os pronomes indefinidos, que são os indefinite pronouns, a gente pode tê-los tanto na afirmação quanto na negação. Podemos ter alguns que a gente pode usar na negação ou pergunta, e alguns também que a gente pode usar na afirmação ou pergunta ao mesmo tempo. Então, por exemplo, todos aqueles, quando a gente fala someone, nós vamos usar com afirmação. Somebody, também afirmação, e something, afirmação. Então, someone, alguém, somebody, alguém também, e something a gente vai usar para coisas, né? Alguma coisa ou algo. Para a negação, a gente vai usar o no one, ou seja, ninguém, ou nobody, ninguém, ou nothing, que significa nada, que a gente vai usar para as coisas também, né? Quando a gente tem uma negação, uma pergunta, a gente pode usar o anyone, né, que é alguém ou ninguém, anybody, alguém ou ninguém, e anything, alguma coisa, né, ou nada, ou qualquer coisa. Já para afirmação ou pergunta, a gente pode usar o everyone, né, que todo mundo, everybody, todo mundo também, e everything, tudo. Então é só a gente lembrar, tudo que tem o one ou body, a gente pode usar para principalmente para pessoas, né? E thing, né? Tudo que tiver essa terminação thing, something, nothing, anything, everything, nós vamos usar para coisas, beleza? O verbo que será utilizado logo após um pronome definido precisa estar conjugado no singular. Então, independentemente se você está falando de 10 milhões de pessoas, você vai usar sempre após o pronome definido, o verbo sempre vai estar no singular. Some, a gente usa para frases afirmativas, beleza? No entanto, quando utilizado sem as terminações, ele pode aparecer em frases interrogativas para indicar que algo é oferecido a alguém. Então, por exemplo, would you like some water? You seem to be thirsty. Ou seja, você gostaria de um pouco de água, né? Você parece estar com sede, você parece que está sedento. O no é um termo que a gente usa em frases negativas, né? A gente só tem que atentar para o fato de que no inglês, né, uma vez que o termo no com ou sem terminações aparece, não há necessidade de utilizar auxiliares para indicar uma negação, né? O no, sozinho, ele já vai estar indicando essas frases negativas, tá bom? O termo já faz essa indicação de ser negativa, né? E por sinal, este é um tipo de construção mais comum no inglês e não tão comum no português. Então a gente começa a perceber que cada língua tem as suas particularidades. I have no idea where she is. Ou seja, eu não faço ideia, né, de onde ela está. O N, né, ele é um termo utilizado tanto em frases negativas quanto em perguntas. Qual que é a diferença? É que em frases negativas, os verbos auxiliares devem aparecer para mostrar a negação. Então, por exemplo, se eu tiver o N, os meus verbos auxiliares também devem ficar na negativa. Perceba que a ideia desse termo é ser mais neutro, né? Ou seja, ele nem é afirmativo nem de negativo. Então, ele pode ser traduzido de ambas as formas. Mas se eu quero negativar algo, eu vou usar esse verbo auxiliar com negativo também. O every, né? Ele é usado em frases afirmativas. Por exemplo, everybody went to Europe for Christmas last year. Ou seja, todo mundo foi para a Europa para o Natal passado, né? No Natal passado. Vamos relembrar aí algumas coisas que o some, no, any e every, sozinhos, né? Eles podem possuir um significado próprio quando aparecem em frases. Então, por exemplo, some, algum, algo, alguns, alguma, uma, uns, umas, um pouco. O no, nenhum ou nenhuma. O any, algum, alguns também, né? E o every, todo, toda, todos, todas, cada.
Temos também algumas desses some, no, any, every com as palavras where e how ou way. Então, por exemplo, somewhere, em algum lugar, né? Somehow, some way, de algum jeito, de alguma maneira. Então, às vezes, uma palavrinha dessa, some, mas alguma dessas outras terminaçõezinhas, a gente consegue utilizar grandes expressões, né? Dentro da língua inglesa. Nowhere, ou seja, nenhum lugar ou lugar nenhum. No how, né? De forma alguma, ou no way, de jeito nenhum. Anywhere, em algum lugar ou em qualquer lugar. E anyhow ou anyway, pode ser de alguma maneira ou de qualquer jeito. E para terminar, a gente tem o everywhere, que é em todos os lugares, né? E every way, de todas as formas, de todos os jeitos. Então, a gente tem que prestar sempre atenção nesse where, né? Que significa lugar, e how ou way, beleza? Nós temos também os determinantes, que são chamados de quantiferous. E os principais determinantes na língua inglesa é o de, o a, na, this, that, this, those, my, your, a few, a little, much, many, a lot of, one, ten, 30. Então, a gente tem que pensar aí também nas classes gramaticais que vão servir como determinantes, assim como a gente vê na língua portuguesa. Que eles vão determinar os substantivos em uma frase. Seja ela quantidade, pode ser também uma característica, uma qualidade, assim, uma coisa definida, assim, uma coisa indefinida. A lot of, many, much, little, few ou plenty, a gente pode usar com substantivos contáveis e incontáveis, beleza? E normalmente eles são usados em orações afirmativas. A gente não vai negativar nada, a gente vai estar usando só em frases afirmativas. O much e o little, eles são usados com substantivos incontáveis, né? Much geralmente não é usado em frases afirmativas, né? E pouco nas interrogativas. Ele é substituído nessas frases afirmativas ou interrogativas pelo a lot of ou lot of. E o plenty ou great deal of. O many e few, eles são usados para substantivos contáveis no plural. Então, se eu consigo contar aquele substantivo, né? Se eu sei uma quantidade exata, eu vou usar o many ou few. Na linguagem coloquial, em frases afirmativas, o many é normalmente substituído por a lot of, ou lots of, ou então por plenty of. A little, que é um pouco, né? Ele é usado em substantivos incontáveis, e a few são para substantivos contáveis, beleza? Então, e eles sempre terão o mesmo significado positivo, né? Ele pode ser parecido com a palavra some. E para a gente fugir um pouquinho da gramática, vamos aumentar nosso vocabulário com algumas palavrinhas que tem tanto nessa aula, né, gravada, quanto tem também na apostila de vocês. Então, credit card, shop, label, wallet, present, bag, cash, basket, note. Então, tem algumas palavrinhas aí, é bom que a gente aumente o nosso vocabulário. E também tem as imagens que vão representar essas novas palavrinhas para o nosso vocabulário. All, ele significa todo, todas, toda, né? Ele é usado para substantivos contáveis, incontáveis e preposição. Então, quando o all vier seguido de um determinante como the, my, your, his, ele pode ser usado a expressão all of, beleza? Diante de um pronome pessoal, somente a forma all of pode ser utilizada. E o all não pode funcionar como pronome pessoal, né? Ele tem que estar acompanhado ali com um pronome que seja um pronome sujeito, né? Que tenha aquela função de executar a ação da frase, tá bom? Ou de objeto, tá bom? E o all ele pode ser seguido de orações que o qualificam. O most, né? Que significa a maioria de, né? A maioria das, a maior parte dele pode ser usado diante de substantivos precedidos ou não de adjetivos. E o most of somente pode ser usado se seguido de um determinante. Então, eu não posso falar most of sem ter o determinante, né? Sem ter o te, sem ter o this. Ou de um pronome pessoal ou possessivo. O each, ele significa cada,
né? E o every, todos, todas. Eles são usados com substantivos contáveis no singular. É importante que vocês anotem essas regrinhas, tá bom? Então, a posição do it, né? Ele vem logo depois do sujeito ou no final da sentença, né? E quando o it vier seguido de um determinante, como the, my, your, his, ele pode ser usado com a expressão each of, beleza? Com every, isso não vai acontecer. O both significa ambos, ambos, ambas, né? Os dois, as duas. Ele é usado para falar sobre duas coisas ou duas pessoas. E ele acompanha substantivos ou pronomes pessoais no plural. E ele não é usado em sentenças negativas. Então, quando eu precisar ter uma sentença, né, uma frase que seja negativa, eu não vou poder usar o both. Quando o both, né, ele vier seguido de um pronome possessivo ou de um pronome pessoal, ele pode ser, a gente pode usar a expressão both of, beleza? O neither, nenhum, né? Nenhum, nem outro, também não. Ele é usado para falar sobre duas coisas ou pessoas, né? E o verbo sempre será afirmativo. Quando o neither ele for seguido de um possessivo ou de um pronome pessoal, a gente vai usar a expressão neither of. Either, ou either, blá, 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 or, um dos dois. Ele é usado para falar sobre duas coisas ou pessoas. Beleza? E ele acompanha o substantivo no singular. E quando houver verbo na forma negativa, o either ele pode ser usado ao invés de neither. Então, ao invés de eu negativar ainda mais a frase, eu vou usar o either com esses verbinhos que estão na forma negativa. Quando o either for seguido de possessivo, pronome pessoal ou determinante, a gente vai usar a preposição of, beleza? E para terminar, né, depois de um verbo na forma negativa, o significado do either é também. Então, quando a gente usa o either depois de um verbo que está negativado, ele vai significar também, beleza? Pessoal, a dica que eu dou para vocês é que vocês consigam revisar essa matéria várias vezes, leiam a apostila, depois venham, assistam novamente esse vídeo e anotem também as dúvidas. É bom que a gente anote tudo em tópicos, porque a gente consegue pegar melhor regras, né? Até porque as regras a gente sempre tem que estar ali revisando, beleza? Então, eu espero vocês na próxima unidade. Bons estudos para vocês!